Bom dia, pessoal. Meu nome é Breno Belmonte Garcia Corsi. Eu sou aluno do Ecossistema Anima, da UC de Processos de Fabricação Mecânica, lecionado pela professora Cristiane Garcia Rodrigues. O trabalho a seguir foi desenvolvido pelos alunos André Felipe de Araújo Roque, Cauã Fernandes Moreira, Breno Belmonte Garcia Corsi, Rafael Estrela de Albuquerque. E eu vou apresentar sobre a aplicabilidade e importância da fabricação por feixe de elétrons. A fabricação por feixe de elétrons, O processo de fabricação por feixe de elétrons ele é um processo versátil e muito importante para as fábricas atuais. O começo do desenvolvimento dele foi na metade do século XX e ele serviu de base para processos de fabricação variados e inovadores. Especializado em sistemas microeletrônicos, nanoeletrônicos, microscopia, manufatura aditiva e soldagem. Essa tecnologia ela pode ser subdividida em três métodos de fabricação principal: a soldagem por feixe de elétrons, o EBW, a fabricação aditiva por feixe de elétrons, o EBAN, e a litografia por feixe de elétrons, o EBL. Embora cada método desses tenha suas especificidades, todos vão utilizar a mesma base, o feixe de elétrons, e é sobre ele que eu vou explicar agora. Como se forma um feixe de elétrons? Bom, na verdade, ele passa por quatro etapas principais. Ele começa na emissão de elétrons. A emissão de elétrons pode ser feita de duas formas, com um cátodo termiônico ou com um cátodo de emissão por campo. O cátodo termiônico, como o próprio nome já diz, você vai ter uma questão de energia térmica. Então você vai ter o aquecimento dos metais, por exemplo, o tungstênio, onde ele libera os elétrons a superar a barreira potencial do tungstênio. Já no cátodo de emissão por campo, você vai ter um campo elétrico intensivo que ele provoca a liberação pelo efeito túnel quântico sem a necessidade desse aquecimento. Depois dessa emissão dos elétrons, você vai ter a aceleração deles. Você vai utilizar um campo elétrico de alta tensão e ele vai acelerar os elétrons de 20 até 70% da velocidade da luz. Você vai usar depois uma lupa magnética. Ela utiliza o princípio da força de Lorentz para ajustar a trajetória e concentrar o feixe em um ponto preciso. Depois dessa focalização, você usa a deflexão. São bobinas de deflexão utilizadas para criar campos magnéticos que criam esses feixes, que guiam esses feixes para as áreas específicas, essenciais para a precisão em diferentes processos. Então, agora falando um pouco sobre os processos que nós vamos apresentar. O primeiro deles é o Electron Beam Welding, o EBW. Ele tem como principal objetivo fundir materiais de forma robusta e precisa, uma soldagem. Você tem um trabalho em câmara de vácuo adaptada para soldagem. Tem um aumento da intensidade do feixe até o ponto de fusão dos materiais que você deseja soldar. Além disso, um controle preciso do feixe, que permite soldas profundas e estreitas. Também permite a união de diferentes materiais, difíceis de soldar com outros métodos mais convencionais. Aqui um exemplo demonstrativo de como funciona o EBW. Então você tem uma máquina, nessa máquina você tem um bico, você tem duas peças que deseja soldar, você tem um feixe, como podemos ver. E aqui ele começa a questão da fusão do material, aí, juntando as duas peças. O EBW ele é aplicado nas indústrias aeroespaciais, automotivas e no setor médico. Esses são só alguns exemplos. Ele também é aplicado em outros setores, obviamente. Na parte de aeroespacial, é aplicado na soldagem de peças críticas, como componentes de motores a jato. Na parte automotiva, a produção de eixos de transmissão e outros componentes estruturais. Já no setor médico, a fabricação de dispositivos médicos, como implantes metálicos. Apesar do seu alto custo inicial, o EBW é uma solução ideal para aplicação de alta complexidade e valor agregado. A empresa Airbus ele utiliza EBW para a produção de tanques de combustível de foguete. Isso reduz o custo operacional e o peso desses tanques de combustível, por evitar rebites no processo tradicional. Além disso, melhora consideravelmente a confiabilidade e estrutura da peça, um ponto crucial principalmente para a missão aeroespacial. Agora falando sobre o EBAN, o Electron Beam Additive Manufacturing. Ele tem como principal objetivo a criação de peças tridimensionais complexas, fundindo ou pó metálico ou fios metálicos. Ele também trabalha numa câmara de vácuo, com metais de alta fusão, garantindo uma alta densidade na peça. Como ele funciona, Deposita uma camada de pó metálico ou de fio por vez, e aí vem o feixe de elétrons fundindo esse pó ou fio e solidificando a peça, camada a camada. Devido à natureza da manufatura aditiva, esse processo ele tem uma taxa de desperdício baixíssima, o que é muito bom para a questão de eficiência econômica do processo. Ele é principalmente utilizado em produções de peças complexas em menor tempo e com menos etapas de fabricação comparado ao processo de usinagem convencionais. Principalmente aplicado nas indústrias automotivas, de energia e no setor médico. Na parte de energia, ele utiliza peças para turbinas eólicas e componentes geradores. O ramo automotivo utiliza a produção de eixos de transmissão e outros componentes industriais. E no ramo médico, a fabricação de implantes personalizados, como próteses ortopédicas. Apesar do seu alto custo, o processo gera muita economia a longo prazo devido à redução de desperdício e maior eficiência, sendo adequado para peças complexas e com produção de pequenos lotes. Aqui a gente tem um vídeo exemplo da Lockheed Martin produzindo tanques de propulsão para a NASA. A Lockheed é uma empresa de engenharia bélica, bem renomada principalmente na América do Norte, uma empresa referência do mercado de tecnologia e aeroespacial também, tecnologia bélica e aeroespacial. Agora falando um pouco sobre o EBL, o Electron Beam Lithography,
Ele tem como principal objetivo desenhar padrões em fotorresistores. Ele também utiliza o trabalho em câmera de vácuo, só que com materiais fotossensíveis, né, que seriam os fotorresistores. Diferente de outros processos que vão ser utilizados na fabricação de componentes de computação, esse daí não precisa de máscaras, isso permite uma criação direta de padrões em nanoescalas, o que é muito bom para a qualidade e confiabilidade do processo. A alta precisão e baixa velocidade são características desse processo, e é utilizado principalmente na produção de semicondutores, sensores e outras nanotecnologias. Esse processo ele é essencial na fabricação de dispositivos de computação e telecomunicação. Aplicado principalmente em pesquisas e prototipagens, ele é utilizado no ramo de IA, em pesquisas em arquitetura de computador, como as GPUs e CPUs, além dos chips com arquiteturas que proporcionam benefícios computacionais, como é, por exemplo, dos novos notebooks que estão saindo no mercado, né, que utilizam processadores de celular e eles têm uma vantagem na questão de inteligência artificial. Além disso, ele também é aplicado no ramo de semicondutores, na parte de pesquisa e prototipagem de chips, que são cada vez menores e mais eficientes energeticamente. Isso impacta diretamente o nosso consumo e vida útil dos computadores pessoais. Além disso, esse processo também é usado no ramo da metrologia, estudo de novas técnicas de metrologia para medir padrões com altíssima precisão. O custo elevado e baixa produtividade limita a sua aplicação a pesquisas e prototipagem apenas. Porém, é um processo essencial para o desenvolvimento e testes em novos materiais. A empresa Intel, por exemplo, é líder no mercado no segmento de processadores de computadores e investe fortemente nessa tecnologia, sempre desafiando os limites físicos e os conceitos da litografia convencional. Aqui a gente tem um vídeo explicativo sobre a nanolitografia, né? Um vídeo da empresa Canon, uma empresa que fabrica câmeras digitais. Então aqui para ter uma ideia da escala dos chips, né? São chips minúsculos que são fabricados através do processo de litografia, né? Qualquer outro método não seria capaz de fabricar esses microchips. Então, como conclusão, a gente tem que o EBW, o EBAN e o OVR, eles se destacam pela sua alta precisão e adaptabilidade. Eles estão aplicados desde a soldagem, a manufatura, até a manufatura de microchips em nanoescala. Essas tecnologias elas são essenciais para os maiores setores atuais, contribuindo principalmente com a inovação, eficiência e aumentando a gama de possibilidades de fabricação que a gente tem hoje em dia. Combinando os avanços científicos e as colaborações estratégicas, essas soluções vão continuar transformando a indústria mais e mais, e garantindo assim um futuro extremamente promissor. Como o próprio Steve Jobs diria, a inovação é a distinção entre um líder e um seguidor, assim como é bem visto pelas empresas no ramo de tecnologia, como por exemplo a Intel, que sempre está dominando o mercado por causa de suas inovações a cada ano. Aqui eu gostaria de agradecer a todos que escutaram a minha apresentação. Também gostaria de agradecer as aulas da professora Cristiane Garcia Rodrigues e a equipe que desenvolveu o trabalho, né? No caso, o André Felipe de Araújo Roque, o Cauã Fernandes Moreira e o Rafael Estrela de Albuquerque. Obrigado pela sua compreensão.